Em primeiro lugar, queria, em nome da Fundação Carmona e Costa e em meu nome próprio, agradecer ao Pedro Borges ter aceito o convite de vir partilhar connosco a sua experiência. O tema escolhido, chamado Arte e Contágio, é de uma atualidade muito grande, porque estávamos a falar há pouco que não se sabe muito bem quando é que tudo isto vai ter uma solução, a pandemia. De qualquer maneira, em várias frentes, e estamos agora a falar só no mundo circunscrito da arte, digamos assim, e as 5 conferências procuram abarcar os vários domínios de tornar a arte viral, de espalhar a arte, digamos assim, e com características exemplares, digamos assim. O Pedro Borges dirige e é responsável pela programação do cinema, que é o Cinema Ideal, que tem sido uma situação quase única de exigência e de proporcionar ao público cinema de grande qualidade. E isso, evidentemente, que as restrições da pandemia trouxeram, com certeza, necessidade de encontrar soluções para vencer essa pandemia, para pelo menos contornar essa pandemia. A sessão é muito simples, quer dizer, para além foram publicados desta vez os currículos que os conferencistas apresentaram, que são interessantes do ponto de vista de perceber qual foi a sua vida profissional relacionada neste campo. No caso do Pedro Borges, vê-se que é uma vida muito dedicada e muito intrincada com a distribuição e a produção de cinema, e depois os restantes a gente falará a par e passo à medida que se forem desenvolvendo às sextas-feiras os vários exemplos. As sessões são todas gravadas e estão depois online no site da Fundação Carmona e Costa e podem ser revistas e reanalisadas e reapreciadas. Pedro vai-nos falar durante algum tempo, o tempo que ele achar útil e necessário para explicar e contar o seu relato, e no fim poderá abrir-se um diálogo para perguntas que se possam vir a desenvolver e a surgir perante aquilo que foi exposto. Portanto, dou a palavra ao Pedro para começar então esta sessão. Obrigado ao Manel, obrigado à Fundação. É um convite que eu prezo muito, porque prezo o Manuel, mas que ao mesmo tempo é uma armadilha, porque eu estou habituado a fazer falar os outros, a ouvir falar os outros e a organizar coisas como esta, no mundo do cinema, naturalmente, mas sobretudo pôr realizadores e atores e outras pessoas que gostam de cinema a falar. E também porque este tema é um bocado difícil para quem... Enfim, para a forma como eu vivi o último ano e meio, é um processo que ainda não está fechado, mas que ao mesmo tempo, quando eu comecei a pensar em tudo aquilo que tinha vivido desde o princípio da pandemia e o período em que pensávamos que já tinha passado essa fase do confinamento e depois vem um outro e é como se tudo voltasse a cair por aqui abaixo e tentar perceber um bocadinho quais são as consequências e aquilo que pode ou não cair e aquilo que vamos poder continuar a fazer e sempre com a ideia que é melhor não dar ainda nada por garantido, porque as limitações com que todos temos vivido
e as restrições, que apesar de tudo ainda sobram algumas, não sabemos se não virão de novo, por isso isto é um processo que é como se ainda não tivesse parado. Eu, como não estou muito habituado a fazer conferências ou a falar de mim, do trabalho que faço, tomei uma série de notas para que não me perdesse e para que achasse que podia ter pelo menos uma referência para dizer coisas que tivessem a ver. Vou falar muito de mim porque não consigo também, não sei se tem interesse fazer uma espécie de análise teórica, até porque a minha vida não é muito isso. Como eu costumo dizer, o que nós fazemos é resolver problemas, é tratar de coisas práticas e de mudar aquilo que existe, de ajudar quem cria coisas novas a fazê-las, de reunir meios e depois estar discretamente no banco de trás a ver as coisas aparecerem e acontecerem. E eu comecei por escrever o título, a proposta do Manuel, e quando cheguei à parte de tornar a arte viral, de repente tinha escrito vital, porque o R e o T estão os dois ao lado um do outro no ecrã do computador, e quando estava a corrigir o texto fiquei precisamente a perceber isso, que é até que ponto a arte é uma coisa, e estamos a partir do princípio que todos consideramos que o cinema é também uma arte, porque também não é uma coisa evidente, e desse ponto de vista o cinema é sempre um pouco, quando estamos no mundo da arte, o cinema é sempre um pouco o intruso, e portanto, mas ao mesmo tempo para quem vive neste mundo, ele é um bocadinho também isso, é vital. O lado viral tem um lado que eu acho que todos nós tivemos, em alguma altura da nossa vida, fomos contagiados por alguém ou por alguma coisa. E isso continua a ser aquilo que é, para quem estreia filmes, para quem mostra filmes, para quem produz filme, continua a ser isso, no fundo, isso é também algo de essencial naquilo que fazemos, isto é, contagiar outras pessoas e, sobretudo, novas pessoas com aquilo que nós prezamos, com aquilo que gostamos e com aquilo que achamos que é essencial para a nossa vida, para aquilo que fazemos e aquilo que resolvemos fazer. E, portanto, eu acho que comecei a perceber isso a partir... Era novo, estava na Faculdade de Letras a estudar e a certa altura, como todas as pessoas da minha idade, isto é a segunda metade dos anos 70, como todas as pessoas da minha idade, ia muito frequentemente ao cinema, mas o cinema era um divertimento, era um convívio, ia-se ao cinema como se... Mas foi a partir desse momento que alguém me meteu nesse mundo, e eu costumo dizer sempre, por graça, mas ao mesmo tempo tem um pouco a ver com aquilo que me vai acontecer depois, que é, comecei por baixo e comecei pelo peso do cinema, ou seja, a organizar sessões de cinema, e com aquela velha coisa que hoje em dia já não existe, o mundo do cinema, desse ponto de vista, mudou tremendamente nos últimos 20 anos, que é carregar cópias de filmes que pesavam 20 quilos, 30 quilos, e ir às distribuidoras buscar as cópias e levá-las para a faculdade, onde então fazíamos as sessões. Portanto, há um lado que é ao mesmo tempo, que é desde logo começar a perceber que o cinema pode ser outra coisa, mas que ao mesmo tempo também é uma coisa que só tem interesse se ao mesmo tempo tivermos a partilhar esse nosso interesse, esse nosso gosto, aquilo que se pode ou não vir a transformar numa paixão, se estivermos permanentemente a partilhar com outros e fazer esse papel de contagiadores, digamos assim, espalhar esse nosso vírus. E nos últimos meses, tenho conversado bastante com uma pessoa que eu acho que há uma série de pessoas que vão sendo referências na nossa vida pelas coisas que nos transmitem, e uma dessas pessoas foi o Augusto M. Seabra, que foi um crítico muito importante em determinado período
do que era a crítica, do que era o jornalismo cultural, a informação, e que ao mesmo tempo tinha, para algumas pessoas com quem se relacionava, tinha esse papel fundamental que é a generosidade de estarmos permanentemente a partilhar essa nossa paixão, a nossa formação, a nossa informação. E isso, no fundo, é aquilo que, a partir de certa altura, se torna central, ou seja, não é só gostar de ver determinada obra e fruí-la e pensá-la e procurar ler e conversar, é também querer partilhar com outras pessoas e abrir o universo de pessoas que podem gostar dela e que podem ver esses filmes. Isso torna-se numa profissão, depois de ter passado uns anos, ainda meia dúzia de anos no jornalismo cultural, escrevi no JL, onde também me cruzei com uma pessoa que foi fundamental deste ponto de vista, que foi o António Mega Ferreira, que continua a ser uma pessoa extraordinária por aquilo que faz, e que tinha também esse lado de generosidade. Eu passei pelo jornal numa altura em que por lá passaram imensas pessoas mais ou menos da minha idade e que começaram a escrever aí, depois foram passando para outros jornais, enfim, críticos de arte, críticos de música, críticos de teatro, críticos de cinema, que foram passando e que tem um bocadinho a ver com esse lado também de contágio e ao mesmo tempo de partilha e de ajuda nesse sentido. Enfim, esta primeira parte. Depois, tive muitos anos num grupo de empresas com uma pessoa chamada Paulo Branco, durante 15 anos, e que no final dos anos 80, princípios de 90, cria uma dinâmica que eu ainda hoje acho que foi absolutamente extraordinária. Começa do ponto de vista dos cinemas em Lisboa, que na altura estavam na pior das suas fases, em que começa pelo Fórum Picoas, menos de um ano depois é o Cinema King, mais 2 anos é o Cinema Nimas, mais um ano e é o Cinema Monumental, e depois uma coisa parecida repete-se no Porto, de repente é Coimbra, e é Castelo Branco, e é Braga, e há um crescimento enorme e cria-se um polo que tem uma capacidade de potenciar a circulação de cinema português, europeu, independente em geral, que é extraordinária e é extraordinária para o país, porque muda completamente isso, mas ao mesmo tempo que tem um lado de produção e distribuição que consegue dar hipóteses a jovens realizadores, a novos realizadores, com primeiros e segundos filmes, mas também trabalhar com as gerações mais antigas e que passam por ali. Há uma fase no final dos anos 90 em que nós podíamos na mesma semana passar além do Manuel de Oliveira, naturalmente, passar pelo Zé Fonseca, pelo Fernando Lopes, pelo Luís Filipe Rocha, pelo Zé Álvaro Moraes, pelo Zé Nascimento, pelo João Mário Grilo, ou seja, foi criada uma dinâmica em que havia uma atividade com uma força e com uma pujança que era extremamente entusiasmante. E nos cinemas era também um bocadinho era ouvir dizer esse Cinema King é uma coisa que está morta, que nunca mais vai ter espectadores, e ao fim de 2 anos, de repente, era complicado gerir tantas pessoas ao fim de semana, a quantidade de sessões esgotadas, enfim, e conseguir levar isso um bocadinho a todo o país. Bom, vou saltar aqui umas coisas e vou saltar então para aquilo que é pandemia. Ou seja, o Manel falou no cinema ideal e noutras coisas, eu faço também um bocadinho de outras coisas. O cinema, a sala de cinema, para quem está deste lado, tem uma coisa que é de uma importância tremenda para toda a cadeia, que é a produção, distribuição e exibição, ou seja, produzir novos filmes, distribuí-los, estreá-los, editá-los em DVD, fazê-los passar nas televisões, nas plataformas, e o cinema é onde se percebe diretamente o efeito que isso tem ou não nas pessoas. Isso, para mim, já foi muito importante no King e no Monumental,
é mesmo estar lá, passar lá horas, conversar com pessoas. Enfim, ao fim de algum tempo há uma quantidade enorme de pessoas de quem somos amigos ou quem conhecemos e com quem falamos, e isso dá-nos um eco que é muito difícil ter de outra maneira. E é isso que nos permite melhorar aquilo que fazíamos. A pandemia. Estamos no dia 13 de março, tinha acabado de estrear um filme maravilhoso, com que nós tínhamos enorme expectativa, que era O Retrato da Rapariga em Chamas. Há quase uma semana que se ouvia falar da China, das pessoas infectadas na Europa, das máscaras, e de repente começa-se, enfim, nos cinemas, porque nas escolas e noutros sítios aconteceu a mesma coisa, não percebíamos o que é que estava a acontecer e tínhamos um filme que era uma das grandes apostas do ano e de repente percebemos que os espectadores estavam a desaparecer. Eu na véspera tinha estado, lembrando, por causa de ver a exposição da Sofia Ariel, na véspera tinha estado na Cinemateca, tinha começado uma retrospectiva homenagem ao Jorge Silva Melo, e era uma sessão do Ninguém Duas Vezes, que eu já não via desde a altura que o filme tinha estreado, em 93, e estava o Miguel Lobo Antunes, que aliás fez uma apresentação maravilhosa sobre o filme e sobre o trabalho do Jorge, mas de repente aquilo de que se falava antes da sessão e no fim da sessão era só o que é que está a acontecer lá fora, será que amanhã, e até brincávamos com isso, que o Jorge é alguém que eu adoro pessoalmente e artisticamente, e que sempre teve problemas com as estreias dos filmes, com a produção dos filmes, e de repente e finalmente a Cinemateca ia fazer uma retrospectiva integral da sua obra, e ao fim de 2 dias, que aquilo era o segundo dia, caiu-lhe a pandemia em cima e acabou, e continuamos à espera que ela seja retomada, porque o Zé Manuel Costa também já disse que só quando tiver a certeza absoluta que as coisas vão normalizar é que retoma a retrospectiva, porque não quero correr o risco desta mala pata que o Jorge tem de acontecer outra vez. Nessa altura o que é que acontece? Ninguém sabia exatamente o que é que ia acontecer, e eu lembro que nós fizemos um papel para colar na porta, porque foi às 10 da noite que decidimos amanhã já não vale a pena. Apareceram 29 pessoas durante o dia todo, uma sexta-feira. Com a estreia seria normal que fossem 80, 100, 120, e portanto percebia-se que as pessoas já não tinham confiança, não iam sair à rua, iam ficar. Mas nós, apesar de tudo, pusemos um papel na porta a dizer encerrado por motivos de segurança e saúde, reabre a 2 de Abril. Ou seja, na altura achávamos que ia ser uma coisa muito curta, que ao fim de alguns dias ia passar, portanto vamos todos para casa 15 dias e voltaremos. E de repente estamos em casa e ao fim de uma semana percebeu-se que, como os outros devem lembrar, que a coisa não ia nada ser rápida e que ia ser complicado, porque tínhamos um horizonte de encerramento durante muito tempo e, apesar de tudo, isto é uma atividade que vive da abertura e das receitas do dia-a-dia e, portanto, enquanto outro tipo de atividades podiam continuar de alguma maneira a funcionar e não iam paralisar, para o cinema, para uma sala de cinema, como para muitas outras atividades, não há teletrabalho, ou as coisas estão a funcionar ou não estão, não há intermédio, as pessoas que vão para casa não podem fazer nada. Ao fim de algum tempo, o que é? Para quem, como nós, trabalha deste lado, é, pela primeira vez, ao fim de décadas e décadas, em que se vai todas as semanas ao cinema, ou que se está permanentemente a entrar e a sair de uma sala de cinema, mas que se está sempre a ver outros filmes novos, é, ao fim de anos e anos, é um período de quase 3 meses em que não se vê filme nenhum, em que não se foi a uma sala de cinema. E isso é a primeira sensação, ou seja, a memória mais forte que fica. Eu trouxe, porque li hoje o filme do Nani Moretti, que ontem estreou. Há hoje uma entrevista, grande e maravilhosa entrevista no Y, do Público, e ele, cito só uma frase: espero que as salas abrissem. Fio porque ainda antes de ser realizador, isto porque o filme estava pronto já para Cannes no início de 2020. Fio porque ainda antes de ser realizador, produtor ou exibidor,
O Nani Moretti tem também uma sala de cinema em Roma. Uma das coisas que mais me faltaram durante o lockdown foi ir ver os filmes em sala. Não é uma questão ideológica ou nostálgica, faz parte estruturalmente da minha vida, dos meus dias. E, portanto, isso é, digamos que aquela coisa mais forte que fica, enfim, quando estamos a falar só de cinema, não estamos a falar dos problemas que cada um teve na vida nessa fase, mas é realmente é como se fosse um buraco negro na vida das pessoas. É claro que se pode ver DVDs em casa, quem tem centenas ou milhares de DVDs em casa, o facto de estar fechado em casa, não corta esse hábito de ver filmes, mas lá está, não vou dizer que não é a mesma coisa, que é um chavão, mas torna-se outra coisa. Eu lembro-me na altura de falar com amigos e de ter feito uma escolha de filmes de mais de 7 horas que tinha em casa, que as pessoas diziam, mas já vi o Catan, eu dizia, tenho aqui o Satan Tango, tenho aqui o Solia de Satã, tenho aqui o Mahabharata, tenho aqui e tinha toda essa coleção, mas não era isso é um entretém, não é ir para uma sala, descobrir pela primeira vez um filme como novidade e como necessidade de estar permanentemente a ver outras e novas coisas. Enfim, há um lado um bocadinho falso nisto, que é, hoje em dia, os projetores digitais, que já não são com película, são, na realidade, uma espécie de supercomputadores ligados a uma lente e a luz e que faz projeção, mas descobrimos também ao fim de uma semana, fomos alertados de emergência porque os próprios fabricantes não tinham logo a noção disso, é que o projetor de cinema de 3 em 3 dias tinha que ser ligado e tinha que trabalhar durante 1 hora, mesmo que fosse 1 hora em seco, só a projetar luz para o ecrã, porque senão corria-se o risco de apagar e já ninguém conseguir acordá-lo. Portanto, 3 em 3 dias, a pessoa responsável pela projeção tinha que ir ao cinema e ficava lá a ver qualquer coisa e, portanto, ao fim de 2 semanas, também decidimos que havia uns filmes que podíamos ver ou rever e começámos a fazer, o que ao mesmo tempo também era uma situação um bocadinho neurótica, porque era atravessar uma cidade onde basicamente não se vê ninguém na rua, entrar numa sala onde as luzes estão todas apagadas, não se vai acender todas as luzes, e não quer dizer que não estejamos habituados a ver filmes de manhã ou testar filmes, e portanto a sala estar vazia, mas estar ali durante 2 horas a ver um filme em que estamos 2 pessoas na sala, era, como é que se diz, no limite. Isso até tornava a nossa vida e a nossa situação ainda um bocadinho mais absurda, porque estávamos realmente a fazer uma coisa que não existia. Enfim, e o que é que acontece? É que aquilo que para nós já era um problema antes de começar a pandemia, que é fazer com que a ideia de que os filmes se veem, antes de mais, numa sala de cinema, que se veem no escuro, que se veem num grande ecrã, que se veem em conjunto com outras pessoas e que, sozinho ou acompanhado, o filme puxa sempre por mais alguma coisa e que nada disso é reproduzível em sala e que isso era aquilo que já começava, quer dizer, não quer dizer que não viesse atrás, mas que, sobretudo nos últimos 2 anos, com a emergência daquilo que nós chamamos as plataformas, a Netflix, a HBO e outras coisas que, entretanto, se tornaram, que tudo isso, que já estava a pôr em causa a forma como o cinema existia, de repente isso é exacerbado ao máximo, ou seja, de repente toda a gente fala sobre filmes e, sobretudo, séries da Netflix e de outras plataformas e o cinema praticamente desaparece do espaço público no sentido das conversas que tem e naturalmente pelas redes sociais, que gostemos ou não, é a forma como hoje em dia, em grande parte, comunicamos ou partilhamos ideias, opiniões, informações uns com os outros e de repente tudo aí era como se o cinema tivesse desaparecido e as pessoas só falavam de outra coisa
e precisamente daquilo que estava a pôr em causa aquilo que nós mais gostamos de fazer. No limite, há aí uma coisa que infelizmente também não foi esta pandemia que resolveu, que é, percebeu-se também, e eu falo nisso porque é um instrumento, ou deveria ser um instrumento essencial da política pública, que é o canal público de televisão, a RTP, e de repente a RTP, que podia ter, a nível do cinema e de muitas outras coisas, podia ter tido um papel central, e de repente é como se não existisse, como se ninguém falasse disso, e como se não tivesse obrigação de reagir. Não estou a falar naturalmente da informação, das reportagens, do que era o vírus, do que eram os problemas de saúde, tudo isso, com certeza que sim. Mas de repente tudo o que devia ser em termos de oferta cultural e oferta de cinema que podia ter existido, e era como se não existisse. Na pós-pandemia, digamos assim, ou seja, ao mesmo tempo, todo este primeiro confinamento, a partir de certa altura, ou seja, ao fim de 8 semanas, nós mudamos a agulha, 8, 9 semanas, e já só estamos a pensar no 1 de junho de 2020 e na reabertura das salas, que não foi toda feita ao mesmo tempo. Nós abrimos logo no dia 1, enfim, tínhamos essa capacidade e essa possibilidade e essa, essa obrigação de, se já se pode, não interessa se vamos abrir mal ou bem, ou com bons filmes ou não, mas é preciso abrir desde já e mostrar que isto não vai desaparecer e que vamos continuar. Só que de repente estamos com lotação reduzida, as pessoas não se podem sentar ao lado umas das outras, estão todas de máscara, entram e começam logo a esfregar as mãos com álcool, saem pelo meio do percurso, a mesma coisa, enfim, como todos tivemos que fazer em todo o lado. Mas o cinema, como o teatro, como outros espetáculos, concertos, tem essa coisa que é para ser social, é para as pessoas se aproximarem, é para as pessoas conversarem. E esta situação o que faz é que vamos para um sítio onde estamos todos juntos, mas na realidade é como se não estivéssemos juntos, ou como se não pudéssemos realmente trocar ideias, opiniões, informações entre todos. E, portanto, desse ponto de vista, estamos há um ano, enfim, com o segundo intervalo que existiu, é como se estivéssemos numa vida um pouco falsa, onde não podemos viver realmente aquilo como queremos viver. Para não me alongar muito mais, e para falar um bocadinho em termos de produção, na altura nós tínhamos 2 longas-metragens para fazer, uma delas que é o filme do João Canis, que está agora a ficar pronto, e que era para ter sido filmado em outubro de 2020, e logo no primeiro confinamento achámos que devíamos empurrá-lo mais para a frente e, portanto, em vez de arrancarmos em outubro, arrancaríamos em dezembro. Na realidade, a rodagem começou em janeiro e apanhou o segundo confinamento. O filme começou a rodagem dia 11 de janeiro e dia 15 de janeiro fechou tudo outra vez. Tínhamos a sorte, e foi também por isso que avançámos, que é uma história que é toda ela passada dentro de um hotel, no caso é um hotel em Ofir, no Pinhal de Ofir, mas onde estava uma equipa de 12 atores, enfim, a equipa com mais 20 pessoas, e como tudo aquilo era para ser filmado dentro do hotel, foi uma coisa que foi possível fazer, ou seja, a rodagem já era confinada, digamos assim, e portanto há mais as questões de, como é que se diz, da pressão que existiu, mais de quem tinha, toda a gente tinha, mas enfim, da família cá fora, o que pode acontecer ou não, do que aquilo que estava a acontecer durante a rodagem do filme. Espero que um dia, tanto o realizador, como os técnicos, como as atrizes, que eram basicamente atrizes, venham a falar sobre isso, porque realmente foi uma coisa foram condições muito estranhas, muito particulares,
que é uma espécie de duplo confinamento, uma situação em que as pessoas já de si estão muito concentradas sobre aquilo que estão a fazer e de repente é como se o espaço exterior também não existisse, porque tudo aquilo é proibido. Estão em Ofir, almoçam dentro do hotel e depois ao fim da tarde é normal as pessoas irem passear, têm um dia de folga por semana, vão passear ao Porto, a Viana, ou onde quisessem ir, e tudo isso teve que ficar, em suspenso, e portanto as pessoas ficaram, enfim, o filme foi uma espécie de duplicação do confinamento. O que é que pode ser ou não aquilo que é o futuro? Durante o confinamento houve quem falasse muito na questão e houve cinemas, tanto cá como por essa Europa fora, houve cinemas que tiveram que disponibilizaram ou estrearam filmes online. Nós tivemos muitas dúvidas sobre isso, sempre resistimos e continuamos a achar que é uma questão de princípio, ou seja, a sala de cinema é um espaço que é o espaço onde se deve descobrir os filmes, mas é também um espaço que, do ponto de vista humano, dá outras coisas, que do ponto de vista da cidade é uma das poucas atividades que está aberta 7 dias por semana, que está aberta durante a tarde, quando as pessoas têm a sua ocupação profissional ou não, mas também durante a noite, e é um dos poucos espaços que continua a ser, que mistura, em que as pessoas de todas as condições sociais, económicas, profissionais se podem misturar, portanto é o espaço mais democrático que pode existir, que continua a ser uma coisa que não é cara, não vou dizer que seja barata, mas que não é cara, e portanto tem muito mais a dar do que aparentemente ser só o poder ver-se um filme num ecrã grande. Dá muito mais do que isso. Agora, será que isso vai ainda durar? Será que vamos conseguir, para voltar ao princípio, será que esse vírus, que não é só o vírus do gosto pelo cinema, o gosto do cinema, mas o vírus das pessoas sentirem que é outra coisa quando saem e que não é a mesma coisa que estar em casa a olhar para o ecrã do computador e a escolher entre dezenas ou entre centenas de filmes? Há um lado que eu acho que de qualquer maneira se perdeu e que existia quando eu comecei a ver filmes dessa maneira, que é quando ainda não havia o vídeo doméstico sequer e se queria ver um filme, sabia-se que ou era na televisão e na terça-feira à noite no segundo canal passava um filme do John Ford que nunca ninguém tinha visto e toda a gente, quando falo toda a gente, eram as pessoas que gostavam de cinema, toda a gente ficava em casa nessa noite porque se calhar só daqui a 10 ou daqui a 20 anos é que se poderia ver, ou porque havia um ciclo na Fundação Gulbenkian, ou porque havia qualquer coisa a seguir na Cinemateca, mas e no Arco, às tantas, mas eram ocasiões únicas e que criavam esse lado ao mesmo tempo de entusiasmante, que é vamos descobrir qualquer coisa, porque há 10 anos que não se podia ver e de repente pode-se ver e se calhar vai demorar muito tempo até se poder voltar a ver. E isso criava ao mesmo tempo um respeito e um lado de entusiasmo que esse provavelmente nunca mais irá existir. Porque hoje em dia, embora seja uma ideia que em parte é falsa, as pessoas que se interessam por cinema vivem um bocadinho na ilusão de que tudo pode ser visto, tudo está disponível em qualquer altura e que o filme se conhece e se pode falar de um filme e do cinema a partir dessa situação. Mas enfim, acho que algum vírus ainda será possível transmitir no futuro. Apetece-me mesmo começar as perguntas. Para já agradeço, está aberta a sessão para quem quiser falar, mas eu tomo a palavra porque tenho aqui o microfone.
E então gostaria imenso de dizer uma ideia que me ocorreu da oportunidade destas nossas conversas. E baseado, porque de certa maneira nós aqui reproduzimos um pouco o que é este sentido que tu deste à sala de cinema. Quando se faz uma conferência, é um sentido também de coletivo, das pessoas estarem a ouvir ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, aqui nesta casa, com a exposição da Sofia Areal, vem-me isto à ideia, que é, de certa maneira, a galeria desempenha um papel parecido com a sala de cinema. As pessoas que veem arte através de livros ou de televisão e as pessoas que veem arte ao vivo, quer dizer, digamos, eu ia dizer com a crueza e com o sentido de fabrico que a arte tem, neste caso pintura, e que no caso do cinema também é verdade sentir que a imagem projetada é alguma coisa que tem um lado menos conseguido, não é aquela limpeza de computador, é alguma coisa que tem... Lembras-te quando nós conversámos sobre isto, uma coisa que tu referiste que vou-me agora referir às nossas sessões do arco do final dos anos 70, que era que a máquina se ouvia, quer dizer, e portanto há aquele artigo maravilhoso do João Bernardo da Costa sobre as condições eram más, levava muito, nem tudo estava correto, exatamente, mas o amor pelo cinema que as pessoas que lá estavam dentro superava depois todas essas contingências. E eu não tinha ainda, de facto, percebido desta maneira tão intensa que tu abriste. Aliás, o museu tem esse mesmo papel. Não é? Ir ao museu não é cultivar-se de ver imagens, é também de participar numa realidade que é insubstituível por livros ou por... Uma coisa até muito importante, mais do que muitas vezes a crueza dos materiais, é a própria dimensão. É uma coisa que se fala muito, nós falamos muito, pessoas que estão mais ligadas àquilo. Quer dizer, ver no cinema, ver um ecrã grande ou ver um ecrã pequeno, e na arte ver aquela reprodução numa página de um livro, ou vê-la com o tamanho certo, e podem ser surpresas muito grandes, portanto, pareceu. De qualquer maneira, olha, agradeço-te muito pessoalmente, quer dizer, deu-me de pensar e acho que aquilo que eu tinha pensado, estas frases que eu tinha aqui posto para serem frases, digamos, teasers, como se diz agora, não é? Em que é, por um lado, que é as pessoas serem convidadas a falar sobre a sua própria experiência, não é um segredo, quer dizer, não é estar a esconder o que é que fazem ou qual foi a razão do seu sucesso ou do seu insucesso, mas é importante essa partilha, quer dizer, que as pessoas possam ver, e que há muita coisa que está errada, mas não chega a dizer dizer o que é que está errado, mas saber e ouvir pessoas que procuram acertar, ou dizer que querem acertar. E eu isso acho que é o fundamento destas conferências que em boa altura a Maria da Graça acolheu e patrocinou com esta para fazem falta, digamos, falarmos e pensarmos sobre isto. Pronto, já disse. Vera. Faço a mágica, que é mais fácil. Tira a mágica, depois. Também achei curioso a relação entre o cinema e a nossa área. Identifiquei-me imenso com tudo o que o Pedro foi dizendo. Acho que sentimos coisas muito parecidas. Acho que também é por ser o cinema ideal. Porque se cá tivéssemos lá com uma pessoa à frente de um cinema mais comercial, não sentiria o mesmo, imagino. E depois gostei quando falámos de um momento, que eu acho que é um momento importante e que nós temos de ser devedor em falar na nossa área, que é do convívio. O Pedro disse que no cinema as pessoas estão, no fundo, que é importante também aquele convívio e poderem falar e, no fundo, estão afastadas. Nós sentimos isso também, que apesar de poder abrir, não é? E agora estamos numa fase ótima em que já conseguimos abrir, inaugurar, a inauguração continua a ser um momento
que não é o que era, ainda não chegámos lá. E a inovação é importante. E o que é engraçado é que eu acho que tinha uma certa arrogância relativamente às inaugurações, não desprezava a importância das inaugurações, e este período fez-nos ver que realmente é um momento muito importante para nós, para o artista, porque esse encontro realmente naquele momento acontece com uma intensidade fundamental. E ansiamos voltar a ter essa proximidade que ainda sentimos quando temos estas coisas na cara e quando temos lugares no cinema cidades. E nas artes visuais isso sente-se mais na inauguração ainda, porque na verdade os artistas já estão a conseguir produzir, já estamos a conseguir inaugurar, estamos a entrar num ritmo de normalidade, mas com essa estranheza que vocês sentem e que eu acho que nós sentimos. Eu, em relação às artes plásticas, sobretudo, costumo utilizar para outra coisa. Tem a ver com o que o Manuel estava a dizer em relação ao catálogo, ao livro que tem impresso, que é, a partir de certa altura, estes novos suportes, sobretudo o DVD, o que se tornou, e depois o desaparecimento dos filmes em película e agora em digital, mas os projetores são muito caros e de repente começou-se a multiplicar o número de sessões em que as pessoas usam suportes que não têm qualidade nenhuma. E eu digo sempre, mas então em vez de estarmos a trazer os quadros para uma exposição na Gulbenkian, porque é que não imprimem a cores? Hoje em dia as impressoras a cor fazem impressões maravilhosas e mostram fotocópias a cores em vez de mostrarem as obras. Um filme, no fundo, não é muito diferente disso, ou olhar para um filme num computador é um bocadinho a mesma coisa, é quase igual, mas se calhar aquele quadro da Sofia Arial hoje em dia bem fotografado e bem impresso numa impressora digital. Daquele tamanho. Daquele tamanho. Pequenino, não. Mas, Pedro, há outra questão que nós nos debatemos muito, que tem a ver com o online, não é? Pronto, eu falei de um outro assunto que é mais presente, mas o primeiro momento e o grande impacto foi justamente ver que havia essa opção, que era manter as exposições online e mostrá-las online. As exposições foram só mostradas online e acabaram. E houve galerias e outros espaços que optaram por isso. E é isso que estamos a falar. Quer dizer, nós, tal como o Sr. Miguel, a nossa opção foi sempre meio por aí. Preferimos fechar e assumir que estávamos em pausa e esperar, porque achámos que no fundo esses artistas eram prejudicados. Se a exposição deles passasse a ser só vista online, nunca seria a mesma coisa, era o que o Manuel estava a dizer. Não é a mesma coisa. Isso foi uma questão muito polémica e muito falada. Sim, mas corremos o risco de depois ser muito mais difícil voltar atrás e as pessoas não dizerem que achavam bem, portanto, porque é que não continuam? Claro. E isso... E as plataformas ganharam muito terreno, não ganharam? As Netflix ganharam brutalmente. Agora, quanto tempo vai durar o modelo que eles têm? Quer dizer, quando se tem 270 milhões de clientes, que é o número com que está a Netflix, a última contabilidade que havia, isso implica que se está a cobrir o mundo, digamos assim, o mundo ocidental pelo menos, e há uma necessidade tremenda de novidade permanente. Ou seja, as plataformas não têm o que se chamava de antes filmes de stock ou mesmo os clássicos, ou seja, tudo aquilo que não seja novidade, que não seja muito recente, tem um peso minúsculo dentro de tudo aquilo que é os visionamentos, as coisas que são o que é consumido. E, portanto, é preciso estar permanentemente até porque os clientes, digamos assim, como eles dizem, acabam por ser ter apesar de tudo, alguma variedade e, portanto, aquilo que é preciso produzir de novo todas as semanas, alimentar com coisas novas, é uma espiral que não se sabe sequer onde é que vai parar. Agora, o cinema também vive desde os anos 50 do século passado em crise. Começou-se a falar de crise quando apareceu a televisão e desde aí nunca mais parou. Quando apareceu o sonoro. O sonoro já foi a primeira crise. O cinema tinha morrido. Em 1930, quando apareceu o sonoro, disse pronto, acabou o cinema. O Zé Manuel Costa, quando esteve aqui, eu ouvia na internet a conferência dele, disse uma coisa que é importante, que é nós estamos sempre a falar do grande ecrã, e ele explicava, o grande ecrã realmente começa
nos anos 50, com o aparecimento da televisão e com os filmes em formato scope que abria a largura toda da sala Para combater a televisão. para combater a televisão. Há um outro ponto que nós falamos e que é interessante relativamente a este problema da pandemia e que me faz pensar, é que deu-se a esta pandemia um caráter tão excepcional, como se fosse a primeira vez na humanidade que surgiu uma coisa destas. E estávamos a viver um acontecimento único. E quando me parece que vivemos sempre, qualquer história que nós possamos conhecer e ler, desde a pré-história, que o homem vive em pandemia e vive em contágio, constantemente. Fora, e até dando exemplos de contágios célebres, quer dizer, ou seja, grandes pandemias medievais e não medievais mesmo na Renascença. Há duas histórias que recentemente, uma até foi trazida pelo Jorge Martins, que foi a história do Van Eyck, que esteve em Portugal quando Filipe o Bom o mandou para cá para retratar a filha de Dom João I, a princesa Isabel, para levar como retrato de noivado, para ser aprovada para ser noiva do filho do Filipe o Bom, ou do próprio Filipe o Bom. E havia pandemia em Lisboa, e a família real estava instalada em Avis, porque Lisboa estava imprópria para consumo, não é? E ele viveu 8 a 9 meses em Avis a pintar os retratos da princesa. É engraçado, quer dizer, uma pandemia que obrigava à deslocação e implicava na vida das pessoas terem que se deslocar para sítios mais safe do que outros. Estava a ler no outro dia, até foi na televisão que vi, a igreja, não sabia que a igreja de Nossa Senhora da Saúde em Veneza tinha sido uma construída em louvor do fim da pandemia de Veneza. E, portanto, por isso a Nossa Senhora da Saúde que dava saúde. E morreu o Tiziano morre vítima, já com 90 anos, mas morre vítima, não havia vacinas, não havia nada, e morre vítima da pandemia. Portanto, a pandemia afetou sempre a humanidade. E não é a primeira vez, portanto, nós quase que devíamos saber, historicamente, como contornar a pandemia, quer dizer, como andar. Há outra coisa que me deu a impressão, que foi a célebre gripe espanhola de 1917, que mata também o Amadeu Sousa Cardoso. O nosso Amadeu Sousa Cardoso morre com 30 anos, vítima da pneumónica. E morreu em Portugal, calcula-se 60 e tal mil pessoas, ou o que foi, e no mundo 50 milhões, quer dizer, comparada com a pandemia agora, é números muito mais devastadores. Mas eu não me lembro, o meu pai nasceu em 1901 e a minha mãe em 1904, eu não me lembro de ouvir muitas conversas sobre, e sabemos que historicamente que foi grave, eu não estou a dizer que não fosse grave, e que morria muita gente pelas ruas fora, quer dizer, havia mortes, então havia povoações em Portugal que havia mortes espalhados na rua, mas não me lembro de ter sido uma coisa que tivesse sequer perto do mostrengo que se transformou esta pandemia. Isso não tem a ver com o facto de ter sido acompanhada por uma guerra, a informação não passava da mesma maneira, o mundo não era global, não é? Mas não havia redes sociais. Talvez. Não, mas o que eu queria dizer é que talvez nos aquiete um bocadinho e nos dê alguma pacificação, pelo menos, pensar que não é uma exceção viver em pandemia, quer dizer, o contágio, a quantidade indescritível de micróbios e de gente e de vírus e de coisas que andam para aí, uns que são absolutamente indispensáveis à nossa a flora intestinal e os ácaros que são indispensáveis à nossa sobrevivência e que temos que viver com essa bicharada toda, não é? E isso acho que podia dar um contexto engraçado a este nosso pensamento. Pronto, queria dizer isso. Não sei se mais alguém queria dizer mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Então, Maria da Graça, dou por fim a sessão. Dou por fim a sessão. Se não há ninguém queira falar, perguntar. Pronto.
Muito obrigado mais uma vez, Pedro Borges. É isso. Ok.